Convidei secretamente a ex-namorada do meu filho para o casamento dele, achando que isso faria ele perceber o que estava deixando para trás e repensar tudo antes de cometer um erro. Em vez disso, ele me expulsou da cerimônia junto com ela. Agora ele vai ser pai, não quer mais contato comigo e se recusa a me deixar fazer parte da vida dele, e eu ainda não consigo entender por que ele ficou tão magoado. Isso tomou proporções muito maiores do que eu jamais imaginei. Agora metade da minha família está me ligando sem parar dizendo que eu arruinei o casamento. Ainda estou em choque por meu filho realmente ter me expulsado. Estou escrevendo aqui porque preciso de opiniões de fora. Sinceramente, não acredito que tenha feito algo imperdoável. Meu filho, Eric, 30 anos, casou recentemente com Renê, 29 anos. Nunca tive um bom relacionamento com ela. Desde o começo, ela sempre pareceu distante e fria. Toda vez que tentei ajudar, dar sugestões ou simplesmente me envolver na vida do Eric, ela sempre tinha algo a dizer. Continuei tentando ser educada, mas parecia que ela não me queria por perto, a menos que eu ficasse completamente calada. Admito que não sou do tipo que fica sentada num canto apenas concordando com a cabeça. Eu falo o que penso, especialmente quando se trata dos meus filhos. Talvez isso a tenha incomodado, mas nunca fui desrespeitosa. Renê e eu nunca fomos próximas, mas sempre mantive a civilidade. Agora, eu sei o que as pessoas vão perguntar. Por que eu levaria Kelsey, a ex do Eric, para a recepção? É essa parte que ninguém consegue aceitar, e realmente sou horrível quando dito assim, mas não é tão simples. Eric namorou Kelsey por 5 anos. Eu a adorava. Ela era gentil, inteligente, paciente e tratava nossa família como se fosse a dela. Nunca agiu como se eu estivesse invadindo quando eu ia à casa deles. Diferente da Renê, que age como se estivesse me fazendo um favor só por me deixar sentar no sofá deles. Kelsey me ligava só para saber como eu estava, me convidava para almoçar e pedia receitas antigas da família. Ela também era muito próxima da Megan. Mesmo depois do término, Megan continuou em contato com ela escondido do Eric, o que mostra o quanto todos nós éramos próximos. Não vou negar, Kelsey traiu. Foi assim que tudo terminou. Fiquei chocada quando o Eric me contou e, claro, fiquei magoada por ele. Mas, ao mesmo tempo, eu via o quanto os dois estavam infelizes no final do relacionamento. Eric estava distante, frio e desmotivado. Ela cometeu um erro. Ela sabe disso. Já me disse mais de uma vez o quanto está arrependida, o quanto foi estúpido e que gostaria de poder voltar atrás. E diferente de outras pessoas, eu acredito em segundas chances quando o relacionamento é verdadeiro. Pode me chamar de antiquada, mas não acho que um erro apague tudo que foi construído juntos. As pessoas traem por diferentes motivos. Às vezes é um alerta, às vezes é desespero. No caso da Kelsey, ela fez terapia depois, tentando trabalhar em si mesma. Ela não simplesmente deu de ombros e seguiu em frente. Ela me procurou, disse o quanto se arrependia de tudo e que Eric ainda é o amor da vida dela. Desde então ela nunca se envolveu seriamente com mais ninguém. Nas palavras dela, ela estava esperando que ele estivesse pronto para dar outra chance. Claro que não contei nada disso ao Eric, porque sabia como ele reagiria. Ele sempre foi teimoso em relação a Renê. Age como se ela o tivesse salvado de um relacionamento horrível, mas eu vi como ele se tornou apagado e retraído ao lado dela. Já toquei no assunto antes, perguntei se ele realmente estava feliz, e ele ficou na defensiva. Megan disse que eu precisava parar, mas não vejo o que há de errado em se importar com quem seu filho vai passar o resto da vida. Então sim, quando o casamento chegou, eu tive que fazer uma escolha. Eric me deu direito a levar um acompanhante. Meu marido não pôde comparecer por questões de saúde, e eu sabia que Kelsey ainda amava Eric e queria estar lá, nem que fosse de longe. Perguntei discretamente se ela gostaria de ir à recepção, não à cerimônia. No começo ela hesitou, mas acabou concordando. Fomos juntas. Ela não fez cena. Sentou-se à mesa comigo, com meu ex-marido e com a esposa dele. Meu filho percebeu. Assim que ele e Renê entraram depois das fotos, vi Megan e uma das madrinhas da Renê correrem até eles. O rosto de Eric mudou. Ele não fez escândalo, mas veio direto até nós, me puxou e puxou Kelsey de lado e disse para irmos embora. Sem discussão, sem perguntas, apenas que precisávamos sair. Tentei argumentar. Disse que Kelsey veio em paz, que não estava tentando sabotar nada e que talvez um dia ele percebesse que esse casamento era um erro. Que Kelsey ainda o ama e que ele estava jogando fora algo verdadeiro. Ele mal olhou para mim. Não levantou a voz, mas a forma como me cortou foi pior. Depois, um amigo dele se aproximou e nos acompanhou até a saída. Fiquei humilhada. Não discutimos ao sair. Kelsey não disse nada. Apenas olhou para baixo e caminhou comigo até o carro. É isso que as pessoas não entendem. Ela não estava lá para causar confusão. Não abordou ninguém, não interrompeu discursos e nem sequer se levantou para ir ao bar. Ela ficou sentada em silêncio, viu Eric entrar com a nova esposa e apenas olhou para ele por alguns segundos. Só isso. Mas de alguma forma, segundo todos os outros, fui eu quem arruinou o casamento. No dia seguinte não recebi nada. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Megan me contou que Eric nem queria falar sobre o assunto. Achei que talvez, depois da lua de mel, quando as coisas se acalmassem, pudéssemos esclarecer tudo. Em vez disso, uma semana depois acordei com dezenas de mensagens da família, de primos, da minha irmã, até dos padrinhos de Eric. Todos dizendo que eu tinha ultrapassado os limites. Alguns foram educados, outros nem tanto. Uma prima disse que nunca esperou que eu fizesse algo tão vingativo.
Outro parente disse que eu devia um pedido de desculpas a René por tentar sequestrar o casamento dela. Eu não esperava aplausos, mas também não imaginei que levar alguém que já foi uma parte enorme da nossa família, alguém que todos nós amávamos, seria tratado como se eu tivesse levado uma desconhecida da rua. Não foi uma encenação. Não me levantei durante a cerimônia nem fiz discurso. Não mandei Kelsey implorar para tê-lo de volta. Achei que seria apenas um momento silencioso e que talvez, se Eric a visse e sentisse algo, perceberia que não estava no caminho certo. Sim, ela traiu. Eu sei que isso não é pouca coisa, mas as pessoas agem como se tivesse sido abuso ou algo imperdoável. Não foi um padrão. Foi um erro em 5 anos, e ela assumiu. A maioria mentiria. Ela não mentiu. E a forma como Eric simplesmente cortou contato com ela, sem encerramento, sem nada, sempre me pareceu errada. Como se ele estivesse fugindo em vez de processar o que realmente tiveram. E vou dizer, não acho que René seja a pessoa certa para ele. Tudo mudou quando ela apareceu. Ele ficou frio. Antes me ligava toda semana. Isso caiu para uma vez por mês. Parou de vir aos jantares de família. Sempre que eu perguntava sobre a vida dele, ela se intrometia para responder ou mudar de assunto. Sempre agiu como se estivesse o protegendo. Talvez ele precisasse disso depois do que aconteceu com Kelsey. Mas também acho que isso o endureceu. Ele parou de rir tanto, parou de me pedir conselhos. Parece que se tornou alguém que mal reconheço. E tudo isso aconteceu quando René se tornou permanente na vida dele. Megan diz que eu preciso aceitar que ele é adulto e que nem toda a família é próxima. Mas por que eu não notaria se sinto que estou perdendo meu filho? Eu não ia implorar por espaço na vida dele. Só esperava que de alguma forma, vê-la novamente abrisse uma porta. Em vez disso, fechou-uma definitivamente. Eric não fala comigo desde então. Já se passaram 3 semanas. Megan disse que ele está pensando em reduzir o contato. Ele acha que fiz isso de propósito para arruinar o casamento. Isso não poderia estar mais longe da verdade. Eu não queria arruinar nada. Queria que ele pensasse, que sentisse algo antes de se comprometer com um casamento no qual eu não acredito. René é correta. É inteligente. É educada. Mas não deixa ninguém se aproximar. Não é calorosa. Não é acolhedora. É superficial. E foi isso que Eric também se tornou distante e sem brilho. Todos estão focando no fato de a ex estar lá, como se fosse uma traição. Ninguém pergunta por que isso o afetou tanto. Se ele está tão apaixonado, por que não simplesmente ignorá-la e seguir em frente? Por que jogar fora a própria mãe por algo que não teve impacto real no evento? Ele nem continuou bravo com Kelsey. Continuou bravo comigo. Fico revivendo tudo na minha cabeça. Foi errado levá-la? Talvez. Mas acho que foi a pior coisa do mundo? Não. Achei que vê-la novamente pudesse mexer com algo dentro dele. E se não mexesse, ele poderia simplesmente ignorar e aproveitar a noite. Em vez disso, fui expulsa da recepção como se fosse uma convidada indesejada no casamento do meu próprio filho. Meu marido acha que Eric exagerou. Minha irmã diz que eu causei um problema e preciso pedir desculpas. Megan nem quer mais falar sobre isso. Diz que Eric já decidiu e que eu preciso parar de insistir. Mas não acho que tentar proteger alguém de cometer um erro seja o mesmo que sabotagem. Todos dizem que é a vida dele, mas ninguém parece se importar que ele mudou, que algo nele se apagou quando terminou com Kelsey. Então Reddit, eu sei como isso parece no papel. Eu sei como soa. Mãe leva a ex que traiu o filho à recepção do casamento e a expulsa. Mas não foi tão simples assim. Eu não gritei. Não fiz brinde. Nem sequer falei com René. Apenas levei alguém que já fez parte da nossa família. Alguém que cometeu um erro, mas que ainda o ama profundamente. E agora estou sendo apagada como se nada disso tivesse importado. Eu realmente estava tão errada? Comentários do Reddit. Comentário 1. Você não foi expulsa apenas de um casamento. Seu filho traçou um limite porque você transformou o casamento dele em algo sobre você. Não vamos fingir que não sabemos o que aconteceu. Você não levou discretamente um acompanhante qualquer. Você levou a mulher que o traiu pelas costas, esperando provocar alguma reação, como se isso fosse um filme romântico. Isso é manipulação, simples assim. E não venha com essa de que ela ficou sentada quieta. A presença dela já era interrupção. Não precisava ser dramático para ser desrespeitoso. Você está agindo como se ela tivesse direito a outra chance só porque você gostava dela. Isso é absurdo. Você torceu contra René desde o começo. Então, sim, parece intencional. Você apostou a noite de casamento dele na chance de que ele pudesse, de repente, mudar de ideia. Isso é insano. Ele não se afastou de você por nada. Ele se afastou porque você usou o dia mais importante da vida dele para empurrar a sua própria agenda. E a pior parte é que você ainda não parece arrependida. Está dobrando a aposta, justificando e culpando ele por ter mudado. Aviso, ele cresceu. Você não. Comentário 2. Que diabos você achou que ia acontecer? Sério, me explique o processo mental que fez você acreditar que isso não ia explodir. Você levou a ex-noiva dele, que o traiu, para a recepção do casamento. Isso não é só falta de noção. É sabotagem em outro nível. E eu nem acho que você quis ser cruel. Acho que você está tão presa à sua própria versão do que é certo para Eric que deixou de enxergá-lo como um homem adulto, com o direito de viver a própria vida.
E quanto a Kelsey, ela pode ser doce, pode estar arrependida, mas o momento dela passou. Você não pode simplesmente forçá-la de volta à história dele porque acha que ele era mais feliz naquela época. Essa decisão não é sua. Talvez você tenha tido boas intenções. Talvez parte de você tenha imaginado uma grande cena de reconciliação. Mas foi egoísta e, sinceramente, bem problemático. Se você quisesse apoiá-lo, teria simplesmente aparecido, sorrido e aplaudido. Em vez disso, transformou tudo numa fantasia de se no pior momento possível. Não me surpreende que ele esteja se afastando. Eu provavelmente faria o mesmo. Comentário 3. Quer um conselho? Aqui vai. Pare de romantizar o passado e comece a ouvir o presente. Eric não está com Kelsey. Já faz tempo. E sim, ela o traiu. Isso não é apenas um erro. É uma traição que encerra um relacionamento. Você diz que ela estava trabalhando em si mesma, mas alguma vez perguntou se ele queria reabrir essa porta? Claramente você decidiu que ele não sabe o que é melhor para si, e isso aparece em cada frase. René pode não ser do seu agrado, mas foi ele quem a escolheu. Ponto final. Você não tem o direito de reescrever a história dele para encaixar o elenco que você prefere. Você tinha direito a um acompanhante e poderia ter levado uma amiga, uma prima ou literalmente qualquer outra pessoa. Levou justamente a única pessoa que certamente reabriria feridas antigas, não para o bem dele, mas para provar seu ponto. Você achou que era sua chance de guiá-lo de volta ao que você acredita que ele precisa. Em vez disso, provou porque ele não confia no seu julgamento. Se quiser ter algum relacionamento com ele daqui para frente, é melhor parar de defender suas escolhas e começar a pedir desculpas sem desculpas. Porque, se essa é a batalha que você escolheu, pode acabar lutando sozinha. Comentário 4. O que mais me dói ao ler isso é o quanto você parece não se importar com o que Eric passou. Kelsey o traiu e, em vez de ficar ao lado dele, você ficou ao lado dela. Você nem tenta imaginar como deve ter sido para ele descobrir que a mulher que amava o traiu e depois perceber que a própria mãe continuava em contato com ela como se nada tivesse acontecido. Isso não é só uma decisão ruim. É uma quebra fundamental de confiança. Você diz que René é fria. Talvez ela não confie em você porque viu que você nunca deixou ir a ex que machucou o marido dela. Ela provavelmente percebeu tudo isso muito antes do casamento. E então, em um dos dias mais importantes da vida dele, você decidiu apostar alto. Você diz que não queria arruinar nada, mas arruinou. Colocou sua ideia do que é certo acima da paz dele, do casamento dele e da escolha dele. O fato de você ainda estar se justificando e chamando os outros de dramáticos me mostra que você não aprendeu nada. Se eu fosse ele, também precisaria de um longo afastamento. Talvez permanente. Atualização. Eu não planejava voltar aqui, mas as coisas ficaram mais complicadas. Ainda estou em choque com a reação que recebi na primeira publicação. Os comentários foram brutais. Sei que as pessoas acham que ultrapassei o limite, mas eu realmente acreditava que estava agindo por amor. Ainda acredito. Desde o casamento não falei diretamente com Eric. Mega me dava algumas atualizações, mas estava claro que ele guardava ressentimento. Achei que isso passaria. Somos família. Ele é meu filho. Eu o conheço há muito mais tempo do que René faz parte da vida dele. Pensei que ele acabaria cedendo. Em vez disso, ele fez um anúncio. Alguns dias atrás, ele e René jantaram com Mega e outros parentes. Eu não fui convidada, obviamente. Mega me mandou mensagem naquela noite dizendo que eles contaram a todos que estão esperando um bebê. René está com cerca de 12 semanas. Aparentemente estavam esperando o fim do primeiro trimestre. Senti como se alguém tivesse me atingido no peito. Toda essa situação, o casamento, o distanciamento, a frieza já eram difíceis o suficiente. Mas agora há um bebê, uma criança que vai nascer no meio dessa confusão. Tive uma reação de pânico completa. Mandei mensagem para Eric naquela noite e sim, reagi de forma intensa. Eu disse que ele estava sendo irresponsável, que trazer um bebê para essa situação sem consertar o relacionamento com a própria mãe era um grande erro. Fui direta e disse que não serei avó de uma criança criada em uma casa que me exclui. E eu falei sério. Isso não é sobre punição. É sobre o tipo de ambiente familiar em que eu acredito. A ideia de celebrar uma criança ao lado de alguém como René, alguém que trabalhou tanto para afastar Eric das próprias raízes, simplesmente parece errada. Ele nem respondeu. Mega me contou que ele bloqueou meu número de novo. Aquilo deveria ter sido o fim. Mas piorou. Meu ex-marido, pai de Eric, me ligou na manhã seguinte. Aparentemente, Eric disse a ele que se eu tentasse entrar em contato novamente com qualquer um dos dois, especialmente sobre o bebê, tomaria medidas legais para garantir que eu nunca me aproximasse da família deles. Meu ex disse que não concorda com o que fiz no casamento, mas até ele ficou surpreso com o tom definitivo de Eric, como se a porta estivesse completamente fechada. E ainda assim, ele não me disse nada diretamente. É sempre silêncio ou mensagens filtradas por Mega ou por outras pessoas.
Depois disso, tentei ao menos esclarecer as coisas com a família estendida. Criei um grupo com alguns primos, minha irmã e parentes próximos que estavam no casamento. Meu objetivo era explicar o que aconteceu, não me fazer de vítima nem causar mais problemas. Expus meu lado, como Kelsey foi importante para nossa família, como ela amadureceu, como queria um encerramento e não estava lá para causar cena. Até mencionei que achei que a reação de Eric tinha mais a ver com pressão de René do que qualquer outra coisa. O grupo não reagiu como eu esperava. Minha sobrinha disse que eu precisava abandonar minha fantasia e aceitar que Kelsey faz parte do passado. Outro primo perguntou se eu entendia o quanto eu tinha causado dano ao me recusar a aceitar a realidade. Megan saiu do grupo. Eric nunca respondeu, mas sei que viu as capturas de tela porque 2 dias depois, me removeu de todas as redes sociais e mudou o e-mail. Estou completamente excluída. E mesmo assim não me arrependo de ter levado Kelsey. As pessoas continuam dizendo que foi inapropriado, mas ninguém para perguntar porque isso ainda importa. Kelsey foi mais do que apenas uma namorada. Ela era como da família. Ainda é família para mim. Isso não mudou. Ainda conversamos e ela ainda tem esperança. Ela foi ao casamento porque precisava de encerramento. Mas, depois de ver Eric novamente, me disse que algo foi reaberto. Não de forma dramática. Ela sabe que ele é casado. Mas também disse que não sentiu uma conexão verdadeira entre ele e René. Observou os dois entrando, viu a linguagem corporal e disse que não sentiu aquela ligação. E eu acredito nela. Kelsey conhece Eric. Nunca deixou de amá-lo. Então, quando dizem que estou me agarrando a algo morto, não conhecem a história completa. Não estou presa a uma fantasia. Estou reconhecendo o que existiu e o que ainda poderia existir se Eric tivesse espaço para perceber isso. E sim, sei como isso soa agora que René está grávida, mas não estou comemorando. Não acho que isso tenha sido planejado. Acho que estão tentando tapar buracos em um casamento instável. Eu disse isso no grupo também. Não falei por crueldade. Falei porque conheço meu filho. Ele nunca teve pressa para ter filhos. Dizia que queria ser pai depois de viajar, depois de encontrar seu rumo. Isso parece forçado. E quando as coisas são forçadas, elas quebram. Agora estão me dizendo que não serei convidada para o chá de bebê nem para o hospital quando a criança nascer. Megan me contou que eles já estão discutindo se vão contar à criança sobre mim, que eu posso ser cortada permanentemente. E sinceramente, essa é a parte que me levou a um novo nível de tristeza. Sonho em ser avó há anos. Imaginei fazer biscoitos com meu neto ou neta, ensinar tradições do meu lado da família. Imaginei ser aquela pessoa para quem eles correriam depois da escola. Agora estão dizendo que talvez eu nunca os conheça. Isso dói mais do que consigo descrever. Mesmo assim, não vou desistir. Estou planejando um pequeno encontro na primavera só família. Convidei alguns primos, minha irmã e sim, Kelsey. Sem pretexto. Não é uma reunião de reconciliação nem uma conversa de paz. É apenas algo para reunir as pessoas de novo, lembrar os velhos tempos e talvez deixar Eric ver que existe um mundo além do que René construiu ao redor dele. Se ele não aparecer, tudo bem. Se aparecer, mesmo que por 10 minutos, talvez isso rache um pouco o muro. Também tenho escrito cartas. Não do tipo que se envia, apenas as que guardo. Já escrevi 5 para o bebê. Um dia, se a porta se abrir, quero que essa criança saiba que eu nunca fui a inimiga. Que me importei o suficiente para esperar, mesmo sendo afastada. E sim, contei a Kelsey sobre a gravidez. Ela chorou. Ainda o ama. Não é delirante. Sabe que ele não vai voltar amanhã, mas também disse que não quer desistir. Ela acredita nele mais do que acho que ele acredita em si mesmo neste momento. Ela ainda vê a mesma pessoa que ele era antes de René. Aquele que era caloroso, engraçado e aberto. Eu não serei quem vai dizer para ela deixar isso para trás. Não serei eu quem vai matar essa esperança. Não enquanto ainda houver uma chance de que o tempo mude as coisas. Já vi casamentos acabarem por muito menos. E já vi pessoas voltarem quando ninguém acreditava que isso fosse possível. Então não, eu não tenho um final feliz. Não tenho contato com meu filho. Não tenho lugar nessa gravidez. Mas ainda estou aqui. Ainda sou a pessoa que se lembra de quem ele era antes de tudo isso. E talvez, um dia, ele também se lembre. Isso não acabou. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você fala de família, tradição e amor, mas parece cega para o dano que está causando em nome dessas coisas. Você não reflete. Você reescreve. Continua dizendo que Kelsey ainda tem esperança como se isso validasse seu comportamento, mas não valida. E o que Eric quer? Você o trata como se estivesse perdido ou manipulado, quando, na verdade, ele apenas superou a versão que você tinha dele. Você não quer um relacionamento com o filho dele. Quer voltar a ser o centro. Quer a antiga dinâmica em que sua opinião moldava as decisões dele. É por isso que você se apega a essa fantasia dele com Kelsey, porque isso permite que você continue sendo a heroína da sua própria história. E a parte mais trágica é que você poderia estar fazendo parte deste novo capítulo se simplesmente tivesse ido ao casamento, sorrido e respeitado as escolhas dele. Mas, em vez disso, levou um símbolo vivo de traição para a celebração dele e chamou isso de amor. Isso não é cuidado. É negação. Talvez você nunca faça parte da vida dessa criança. E o mais triste é que provavelmente continuará culpando todos, menos a si mesma. Comentário 2. Você parece obcecada.
Não só com Kelsey, mas com controle, comprovar que estava certa. Construiu uma realidade alternativa em que todos ao seu redor estão manipulados, menos você. A verdade é que Eric saiu de um relacionamento ruim, conheceu outra pessoa, se comprometeu com ela e você nunca aceitou isso. Agora há um bebê e, em vez de amolecer, você insiste que é um erro. Que tipo de mãe ouve vou ter um filho e responde dizendo para o filho se divorciar e abortar? Isso é completamente fora da realidade. Você tem sorte de ele não ter pedido uma medida protetiva. E Kelsey, desculpe, mas é lamentável ainda alimentar isso. Ela teve a chance dela. Perdeu. E agora está reforçando suas ilusões por migalhas de nostalgia. Você diz que está escrevendo cartas para uma criança que talvez nunca conheça. Talvez devesse se perguntar por quê. Porque você transformou isso numa missão distorcida. Você não é uma mãe sofrendo. É alguém que incendiou a própria família e não consegue admitir que foi quem acendeu o fósforo. Comentário 3. Esse relato mexeu demais comigo. Minha mãe fez coisas parecidas por anos. O que você não parece entender é que Eric não mudou. Ele amadureceu. Você só não gosta que a identidade adulta dele não seja mais construída em torno das suas opiniões. Kelsey não é uma inocente ferida. Ela fez uma escolha que o machucou, e você decidiu que isso não importava porque gostava dela. Depois encenou uma intervenção individual na recepção do casamento e ficou chocada quando ele cortou o contato. Agora um bebê está vindo e sua reação foi exigir divórcio e dizer que não aceita a criança. Sério, você está tentando convencer o mundo de que é a parte injustiçada quando tudo o que fez foi atropelar os limites do seu filho e desrespeitar as escolhas de vida dele. Eu entendo, você sente falta de ser o centro, mas transformou o casamento, o matrimônio e agora a gravidez dele em um palco para a sua decepção. E, de alguma forma, os sentimentos de Kelsey, a pessoa que traiu, importam mais para você do que os da mãe do filho dele. Neste ponto, você terá sorte se seu neto ou neta sequer souber seu nome. Algumas pontes não podem ser reconstruídas. Acho que esta pode ser uma delas. Comentário 4. Não sei como dizer isso de outra forma, mas você parece ter perdido completamente a noção. De alguma forma, transformou o casamento do seu filho, a esposa dele, o filho dele e até as emoções da ex dele em algo sobre os seus sentimentos feridos, e isso é exaustivo. Você percebe o quão absurdo é exigir que seu filho se divorcie e desista do bebê ou aborte? Que tipo de postura é essa? Você age como se sua desaprovação lhe desse autoridade moral. Não dá. Você está em espiral. E o pior é que está arrastando Kelsey junto, mantendo a esperança dela viva só para não se sentir sozinha nessa cruzada estranha. Ela não vai voltar. Ele não vai mudar de ideia. Você diz que se lembra de quem ele era, mas talvez seja você quem não mudou. Todos os outros cresceram e seguiram em frente. Você está em um grupo de mensagens defendendo a mulher que traiu seu filho e se perguntando por que ninguém quer você perto de uma criança. Não é sutil. Não é confuso. É triste. Se você realmente ama Eric, pare de tentar reescrever a vida dele e descubra como consertar a sua antes que não sobre nada para consertar. Atualização 2. Estou publicando novamente porque o que aconteceu depois da minha última atualização parece irreal. Estou sentada sozinha em uma casa que de repente parece silenciosa demais. Não sei se isso ainda é para julgamento ou apenas para colocar tudo em um lugar antes que eu perca completamente o controle. Depois do anúncio da gravidez, eu entrei em espiral. Não vou negar isso. Eu me senti excluída, apagada, substituída. Fiquei pensando que se eu conseguisse provar que algo estava errado, que tudo tinha sido apressado ou construído sobre bases instáveis, Eric iria parar e repensar tudo. Comecei tentando investigar o passado de René. Encontrei um perfil antigo de alguém que namorou com ela anos atrás e enviei uma mensagem, fingindo preocupação. Não a acusei de nada diretamente. Fiz perguntas gerais sobre como ela era em relacionamentos. Queria contexto. Isso deu errado imediatamente. Ele respondeu uma única vez, de forma curta e direta, dizendo para eu deixá-lo em paz. Em poucas horas, Eric já sabia. Não sei se René contou primeiro ou se o homem encaminhou capturas de tela, mas Eric me enviou um único e-mail dizendo para eu parar de me intrometer no casamento deles. Nada mais. Em vez de parar e insistir, liguei para o consultório médico que René estava usando. Não pedi resultados de exames nem informações privadas. Fiz perguntas administrativas sobre prazos, consultas e data prevista de parto. Achei que se conseguisse apontar inconsistências, as pessoas me ouviriam. O consultório encerrou a conversa rapidamente. 2 dias depois, o pai de Eric me ligou furioso, dizendo que a clínica tinha registrado meu número e informado Eric e René. Foi a primeira vez que ele usou a palavra legal no sentido jurídico. Nesse período, percebi que estava completamente excluída de qualquer informação. Não sabia datas de consultas, planos para o chá de bebê, nem sequer se já tinham escolhido nomes. Entrei em pânico e cometi outro erro. Procurei uma prima mais nova com quem sempre fui próxima e pedi que me mantivesse informada. Ofereci ajuda, pequenos presentes e favores. Ela concordou no começo.
Durou menos de uma semana. Megan descobriu e brigou com ela. Depois disso, tudo parou. Megan não fala mais comigo. Então veio o incidente do presente. Encomendei uma caixa com itens para o bebê, roupas, livros e lembranças. Enderecei para Kelsey porque, na minha cabeça, ela ainda era a pessoa que eu associava ao futuro de Eric. Disse a mim mesma que entregaria a ela para guardar algo para talvez um dia. De alguma forma, a caixa foi entregue no endereço de Eric e René. Até hoje não entendo como o erro de envio aconteceu. René abriu o pacote. 2 dias depois, Eric apareceu na minha casa e deixou a caixa fechada na varanda. Não entrou, não disse uma palavra. Apenas deixou ali como se fosse uma prova. Na mesma semana, fiz comentários em uma reunião de família sobre o momento da gravidez. Disse que parecia suspeito. Insinuei que Eric tinha sido apressado para algo permanente para mantê-lo preso. Não sabia que alguém estava gravando até minha irmã me ligar furiosa, perguntando o que eu estava pensando. Essa gravação também chegou até Eric. Depois disso, tudo desmoronou rapidamente. Fui contatada pelo local de trabalho de René, não para me acusar diretamente, mas para informar que minha ligação tinha sido registrada e que qualquer contato adicional seria considerado assédio. Sinceramente, eu não tinha imaginado que aquela mensagem pudesse ser rastreada com tanta clareza. Achei que estava sendo cautelosa. Estava errada. Então tentei uma última coisa. Liguei para o hospital onde o parto estava planejado e pedi para ser listada como contato de emergência, caso algo desse errado. Disse que era mãe e que precisava ser avisada. Essa ligação desencadeou algo maior do que eu esperava. Eric e René deram entrada em documentos deixando claro que eu não deveria ser contatada nem envolvida. Uma semana depois, recebi uma ordem de restrição. Ver o nome do meu filho em documentos legais contra mim quebrou algo dentro do meu peito. Achei que aquilo fosse o fundo do poço. Não era. Kelsey foi embora da cidade. Veio à minha casa antes de sair. Parecia exausta, menor de alguma forma. Disse que não conseguia mais continuar assim. Contou que acompanhar a gravidez era como assistir a uma vida que ela achava que seria dela se desenrolar sem ela. Disse que ver roupas de bebê, ouvir atualizações e imaginar Eric com outra pessoa estavam destruindo sua capacidade de seguir em frente. Falou que precisava desaparecer por um tempo. Recomeçar. Disse que manter contato comigo a mantinha presa no luto. Depois disse algo que doeu mais do que eu esperava, que amar Eric significava deixá-lo ir, e que ela desejava que eu pudesse fazer o mesmo. Ela foi embora na manhã seguinte, trocou de número, fechou ou bloqueou as redes sociais. Tentei ligar para amigos em comum. Ninguém sabe para onde ela foi ou sabe e não quer me dizer. Não sei o que é pior. Agora estou sozinha nisso. Verdadeiramente sozinha. Meu marido já estava no limite há semanas. Mas depois da ordem de restrição, ele deixou de ser compreensivo. Disse que eu tinha destruído meu relacionamento com meu filho por obsessão e negação. Disse que eu o envergonhei, assustei as pessoas e ultrapassei limites que não podem ser apagados. Pegou uma mala e foi ficar com o irmão por enquanto. Não disse se vai voltar. Ando pela casa e cada cômodo parece uma acusação. Fico revivendo os momentos e me perguntando em que ponto exatamente deixei de agir por preocupação e passei a ser outra coisa. Eu ainda acredito que Eric está cometendo um erro. Mas agora até essa crença parece vazia sem Kelsey aqui. Eu forcei tanto para proteger o que achava que era certo que perdi a única pessoa que concordava comigo. Tentei encontrá-la ontem à noite. Odeio admitir isso. Verifiquei endereços antigos, liguei para locais de trabalho e pesquisei na internet. Nada. Ela se foi. E acho que ela falava sério quando disse que não conseguia mais assistir a isso. O bebê, o casamento, todas as coisas que ela achava que tinham sido tiradas dela. Eric não fala comigo. René não fala comigo. Megan não fala comigo. Meu marido mal fala comigo. A medida protetiva torna tudo definitivo de um jeito para o qual eu não estava preparada. Digo a mim mesma que isso é temporário, que o tempo muda as coisas, que as pessoas se acalmam. Mas sentada aqui esta noite, não sei mais se acredito nisso. Sinto-me tola. Sinto-me traída. Sinto-me substituída por pessoas que seguiram em frente mais rápido do que eu consegui suportar. Se há uma coisa que eu não esperava, é que perderia todos que eu estava tentando manter por perto. Não sei o que vem a seguir. Só sei que não foi assim que imaginei que minha vida acabaria. Comentários do Reddit. Comentário 1. Isso não foi uma mãe pega em um turbilhão de emoções. Você conduziu uma campanha em várias etapas para sabotar a vida do seu filho. Perseguiu o passado da esposa dele, tentou usar rumores de gravidez como arma, manipulou familiares como peças de um tabuleiro de xadrez e praticamente implorou para que uma mulher que o traiu continuasse por perto só para não ter que aceitar sua nova realidade. Eu sinto mais por René do que por qualquer outra pessoa nessa história. Ela se casou sabendo que você não gostava dela, engravidou e imediatamente teve que lidar com esse plano de vingança distorcido, disfarçado de luto. Você quer estar na vida daquele bebê? Para quê? Para envenená-lo contra a própria mãe ou chorar porque a mulher errada venceu? Você não foi apenas desrespeitosa, foi perigosa. Cruzou limites envolvendo hospitais, locais de trabalho e até o sistema jurídico, tentando abalar um casamento estável até que alguém cedesse. E agora que todos se foram, você quer piedade. Desculpe, mas isso não é luto. É ego. Você queria que todos girassem ao seu redor e, quando isso não aconteceu, acendeu o pavio e ficou chorando quando tudo explodiu.
Espero que a medida protetiva seja mantida. Essa criança merece paz. E paz significa você bem, bem longe. Comentário 2. Você achou que estava preservando algo sagrado, mas o que realmente fez foi tentar reconstruir uma vida que já não lhe pertencia. No segundo em que Eric fez uma escolha que não se alinhava com a sua, você transformou isso em uma traição pessoal. Deixou de ser sobre amor no momento em que você usou como arma o acesso ao passado dele, a Kelsey e ao futuro filho. Você transformou a maternidade em uma encenação, não em um relacionamento. E agora está tudo arrasado. A pior parte é que você ainda se coloca como vítima, em vez de reconhecer que foi quem segurou a tocha. Você não pode exigir acesso à família de alguém depois de perfurar cada camada da estabilidade deles. Você não foi excluída. Você cavou um fosso ao seu redor e os desafiou a atravessá-lo. E agora está surpresa porque ninguém está vindo. Sinceramente, Kelsey ter ido embora foi a única coisa misericordiosa em toda essa confusão. Pelo menos ela viu os destroços e decidiu parar de permanecer neles. Não sei se você algum dia terá seu filho de volta, mas, se tiver, não será por nostalgia ou culpa. Será quando finalmente calar a boca e encarar sozinha as consequências que escolheu. Comentário 3. Você transformou essa bagunça em algo tão teatral que é difícil acreditar que não tenha sido roteirizado. Rastrear o ex de René, ligar para o médico dela, tentar cuidar de um bebê que você está legalmente proibida de ver. E isso não é dor. É energia de colapso dramático digno de filme sensacionalista. E o mais impressionante é que você teve chance após chance de parar. Mesmo depois da cena no casamento, poderia ter pedido desculpas. Um pedido de desculpas verdadeiro. Mas, em vez disso, você insistiu tanto que acabou expulsando Kelsey da cidade. Aquela mulher traiu seu filho e, ainda assim, lidou melhor com tudo isso do que você. Reconheceu o dano, foi embora e levou o próprio luto com ela. Enquanto isso, você está aqui escrevendo cartas para um dia para uma criança cujos pais não querem nada com você, fingindo que isso é nobre em vez de trágico. O mais revelador é que você ainda soa mais triste por perder Kelsey do que pelo seu próprio neto. Isso diz tudo. Você não estava lutando por uma família. Estava lutando para continuar relevante em uma vida que seguiu sem você. E agora seguiu mesmo. Verdade dura. Se quiser voltar a fazer parte disso, vai ter que permanecer entre os destroços e assumir cada passo distorcido que a trouxe até aqui. Até lá, aproveite o silêncio. Você o conquistou.